Bom dia, minha gente, povo de Deus, abençoado de Deus. Onde quer que você esteja, vai o meu abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Você que me ouve, tem me assistido. Eu estou aí com centenas, com mais de 200 e poucas mensagens no meu canal. E você tem assistido. Eu não estou aqui para fazer como muitos dizem que nós da graça estamos atacando. Não. Nós estamos alertando que dinheiro não se dá em religião nenhuma. Porque Deus, por intermédio do seu Filho, derramou sangue de graça. Não custou nada. E o tema dessa mensagem é essa: a graça não é uma desgraça. Você pode ficar um pouco chocado. Parece que a palavra desgraça é um palavrão. Tem gente que diz, ele falou desgraça. O que é desgraça? Sem a graça. A graça, tirou a graça, vira uma desgraça. Então nós estamos falando da graça, que veio por intermédio de quem? A lei veio por Moisés. Mas a verdade e a graça veio por intermédio de Cristo, de Jesus. E Jesus, durante todo o tempo que ele esteve, os seus 3 anos e meio de ministério, depois ele entregou na mão dos seus apóstolos. Seus apóstolos continuou as pisadas de Jesus. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, não seguiu as pisadas de Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo não tinha nada a ver com Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo disse no capítulo 1, versículo 12 de Gálatas: eu não aprendi, nem recebi de homem algum. Ele recebeu diretamente de Deus. Por isso que os apóstolos que aprenderam com Jesus de Nazaré não conseguiram entender, porque o próprio apóstolo Pedro disse que o nosso irmão Paulo é tão difícil de entender. Está lá no capítulo 3, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15, que é difícil entender as cartas, os escritos de Paulo, que existem coisas que ele, como apóstolo, não consegue entender, porque são mistério que foi dado por Deus através de Paulo, porque o apóstolo Paulo chegou a dizer em Romanos 16 e 25, não digo isso, mas digo segundo o meu evangelho. O evangelho que foi dado a ele antes da fundação do mundo, esse evangelho da graça já estava escondido e foi revelado agora. Então nós da graça, talvez você que não conhece, você ouve na sua igreja o dirigente, o seu pastor aí dizer, cuidado com esses falsos pregadores da internet, pregando contra a igreja, a santa igreja, ainda uso esse termo, a santa igreja. Não existe santa igreja. Não existe santo homem. Onde está escrito santo homem? Não tem santo homem nem santa mulher. Nós somos todos, né? O que nós somos? Isso daqui, o que isso aqui é? Uma podridão. Se o próprio Jesus diz que a carne para nada serve. A carne não tem aproveito nenhum. Morrendo o homem, pode jogar num campo para os urubu comer, deixar apodrecer. Não tem valor nenhum. Tem gente que faz aquela cerimônia na morte. O velório de fulano ficou em tanto. Foi enterrado num caixão em valor de tanto. O caixão dele, quando morreu Bruce Lee, em 73,
O caixão dele custou $300.000 naquele tempo. E foi o único que teve que cobrar ingresso. Foi cobrado, para poder ver ele depois de morto. Então, fica caro um velório desse. E o que tem ali dentro? Nada. Um corpo sem vida. Aquilo para nada, porque a própria Bíblia lá, só para você ficar aí com tanta coisa aí, vai lá, o pastor chama a igreja lá no velório, no cemitério, faz aquela cerimônia, e canta hino, canta para quê? E faz aquele discurso, e faz aquela lamentação, uma hora dessa daqui já tá onde? A Bíblia diz que morrendo o homem, Jó capítulo 14, versículo 10. Morrendo o homem, ele deixa de existir, que não existe mais. Aqui tanto faz você pôr no fogo, como jogar no lixo, como jogar para os urubu comer, você jogar dentro da água, jogar lá dentro do mar, jogar que não tem mais valor, aquilo acabou. E por que gastar um dinheirão? Caixão, e tanta coisa, aquele velório caro, várias coroas, caríssima e tal. Para que isso? Isso não tem valor? A vida se foi. O que tem valor ali dentro é o Espírito, porque o Espírito ele é de Deus. Deus ele é o Pai do Espírito. Hebreus 12:9. Deus é o Pai do Espírito. Deus não é o Pai da sua carne. O Pai da sua carne é seu pai biológico. Então essa carne, ela com 3 dias, ela já passa a começar a apodrecer, a cheirar mal. Mas enquanto o Espírito está, a vida. Mas o Espírito tirado, acabou. Não adianta. Então, o tema da mensagem é que a graça é algo maravilhoso que Deus nos deu para nós, gentil. Nós temos. Porque ali em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obra para que ninguém se glorie, versículo 9. Bem, mas Deus estava dizendo isso para os judeus. Sim, porque os judeus viviam debaixo de uma escravidão da lei, que era uma maldição que estava sobre o povo de Israel, que a lei não beneficiava nada, a lei não trazia nada. Qual o benefício que a lei trazia? Nenhum. Quem foi salvo pela lei? Mostra. Quem é que foi salvo dentro da lei? Não existe ninguém salvo dentro da lei. Porque Abraão não era da lei, Jacó não era da lei, José não era da lei, Isaac não era da lei. Mas me mostre um que foi salvo dentro da lei. Não teve. Porque a lei não salvou ninguém. Por isso Jesus veio para colocar fim naquilo que ninguém era capaz de cumprir. Então a graça, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, que a graça é um dom de Deus que não vem pelo seu esforço, por aquilo que você faz, mas é um dom de Deus. Ele está dizendo isso para aquele povo que estava debaixo da escravidão da lei, mas trazendo essa graça para nós. Nós alcançamos esse privilégio sem fazer nada. Nós não precisamos fazer nada para merecer essa graça. Uma certa mulher perguntou para um bispo aí, acho que da Universal, da Mundial, uma coisa assim. O bispo, o que é graça? Ele falou, graça é uma desgraça. Mas por que ele diz que graça é uma desgraça? Porque eles estão indignados com os pregadores da graça. Porque os pregadores da graça não escondem o que está dentro deste livro. Porque este livro aqui são 66 livros que tem aqui dentro. Mas para nós examinar, só 14. Só 14 livros, só 14 cartas. Que é as cartas do apóstolo Paulo, que serve para a nossa meditação, porque o apóstolo Paulo, ele foi levantado para o mundo gentil. Ele não foi levantado para ir para o mundo judeu, porque o judeu já estava lá, Pedro, Tiago, João, Filipe e outros. Não, mas
para o mundo gentil. Quem esteve em Roma? O apóstolo Paulo navegou e foi até Roma. Então não tem dúvida, quem escreveu Hebreu? Foi Paulo que escreveu Hebreus. Nós não temos dúvida, porque as Bíblias antigas, uns tempos atrás, vinha assim, carta de Paulo aos Hebreus. Agora que apareceu aí um sabidão aí, mas nós estamos em dúvida se foi, não foi. Quem é que foi? Quem era o homem que tinha mais conhecimento sobre a vida do povo hebreu do que Paulo? Não tinha. E outra, olhe, se você é um homem sábio, você tem sabedoria, vê nas cartas, ali no final de Hebreus, Paulo falando sobre os irmãos de Roma, falando ali, agradecendo, os final ali, falando sobre... E quem é que teve em Roma? Pedro teve em Roma, Tiago, Lucas, João, Apolo teve em Roma? Quem é que teve em Roma? Senão Paulo. Por quê? Então ele estava agradecendo os irmãos, não é um irmão, os irmãos de Roma, porque Paulo escreveu a carta aos hebreus porque ele conhecia, ele sabia, ele se aprofundou, ele foi zeloso pela lei dos hebreus. Ele veio da mesma tribo de Benjamim, que é a mesma tribo do rei Saul. Então ele veio de lá. Então ele tinha conhecimento e ele sabia. Então ele escreveu essas 14 cartas. E nós podemos estar ligados nessas 14 cartas. Então a graça, ela veio para te libertar. Então você está dentro desse sistema, assembleiano, congregação, seja ela qual for, anos e anos. Mas chega lá, o camarada diz assim, vamos abrir lá, em Mateus, capítulo tal, versículo tal. Novo Testamento. Mas que Novo Testamento? Quem diz que Mateus, Marcos e Lucas e João é Novo Testamento? Se a Bíblia diz que só tem validade o testamento depois que o testador morre. Jesus estava vivo. Jesus estava vivo. Esse é livro histórico, é livro da lei, que Jesus estava cumprindo a lei. Ele diz no 5:17 de Mateus, eu vim para cumprir a lei. Gálatas 4:4, vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei. Sobre, não, debaixo da lei. Para quê? Para cumprir. Jesus foi discípulo de Moisés. Jesus obedeceu Moisés. Então, aqueles 4 livros não tem nada a ver com o Novo Testamento. Onde começa o Novo Testamento? Novo Testamento. Atos é história. É o historiador. Lucas escreveu a história da igreja. Mas começa em Romanos, Coríntios. São cartas do apóstolo Paulo. São essas cartas que você deve meditar. E as igrejas não ensinam. Elas dão uma pincelada lá dentro. Mas elas ficam onde? Elas ficam na velha aliança. Então a graça, ela está aí, ela não é uma desgraça. Ela está aí para te trazer esclarecimento, para te abrir o entendimento como abriu o meu, da minha esposa, porque quando eu vi a graça, eu repudiei. Eu não aceitei. Eu era de dentro do sistema. Eu era um homem que tinha um grande conhecimento lá dentro. Eu era especialista em dar estudo, em dar aula lá dentro. De repente, vem a graça e contraria tudo aquilo que eu aprendi. Então é a mesma coisa, quando a gente era criança, a gente errava, a professora pegava a borracha, aquele tempo era tudo escrito a lápis, ela vinha e apagava, faz de novo. Então o que é a graça? Tudo que você aprendeu, eu tenho 50 anos que eu estou lá dentro da Assembleia. 50 anos de Assembleia, passa uma borracha em cima, apaga tudo. E começa na estaca zero. Você vai aprender de novo, foi como fez Paulo. O apóstolo Paulo aprendeu tudo ali com o maior professor daquele tempo, que era Gamaliel. E Deus falou assim, passa, Paulo, uma borracha em cima, apaga tudo isso. Que ele comparou tudo aquilo que ele aprendeu.
lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Tudo como que? Como lixo. Não. Lixo ainda se tira proveito do lixo. Lixo hoje, eles levam, existe as usinas aí, o local onde separa e o lixo é aproveitado. Ele comparou como o quê? Como esterco. E o que esterco é? Então não preciso dizer nada para você. E ele aprendeu do alto, revestimento. Então você, meu irmão, minha irmã, que ouvi a graça, não desligue, não mude, mas fica ouvindo. Se você não gostar desse pregador da graça, você passa para outro. Ou ouve esse que vos fala. Se você não gostar de mim, não há problema. Nós temos aí dezenas de pregadores da graça. Você viu um outro aí que está pregando a graça, não está pedindo dinheiro. Qualquer pregador da graça que tiver um título, sai fora dele. Que a graça não tem título. Título de pastor, de apóstolo, de tal, não tem, não existe. Não existe título de bispo, não tem título. Nós somos todos irmãos, como diz Jesus, 23 de Mateus, e versículo 8. Vós são todos irmãos. Então não tem esse negócio, meu pastor, meu bispo, nós somos todos irmãos. Então se o local que você está, aliás, se você ouvir qualquer um da graça pregando dinheiro, pedindo dinheiro ou com título, sai fora dele. E ouve aquele que prega a verdadeira graça de Cristo. Se você gostou dessa mensagem, curte essa mensagem. Eu estou todos os dias trazendo palavras de edificação para a nossa vida, graça e paz para todo. Goodbye.